Quando o relógio marca 19 horas e 55 minutos, é noite de terça-feira, 16 de junho do ano de 2026. É aquela fala retimada 16 de 6 de 2026. É noite de terça-feira, livro do profeta Abacuque, nas apresentações do programa Comunicações da Palavra, que já começou. E o nosso lema é: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também, porque o Edilson Bassaglia vem para cantar para nós, falando com Deus. Vai, Edilson! 19h56. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Os céus manifestam a glória de Deus, é um anúncio aos filhos seus, em toda a terra sempre se dirá que Jesus é o Rei dos Reis e sempre será. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Glórias ao Senhor, Jesus é o Salvador, livra o limpo de alma e converte o pecador. Vinte horas nesse momento. Olha o som errado saindo aqui. 20 horas nesse momento. O Edilson com a música Falando com Deus. Porque terça-feira nós temos a terça do profeta Abacuque, que é a terça de oração. Quem é que está mandando curtida ali? A Alessandra Alves. Deixa eu olhar para o meu aqui.
o Felipe, não é o Felipe, não, deve ser a Alessandra Alves. Não aparece ali nem a Tiana, nem a Fátima, nem Ribeirão Preto, por enquanto. Espero que tenham condições de participarem conosco. Felipe, agora sim, apareceu o Felipe ali. Falando com Deus, a música do Edilson. Porque exatamente isso, oração é a nossa comunicação com Deus. O nosso falar com Deus. E o livro do profeta Abacuque, que nós sempre introduzimos na terça-feira, esse ênfase, esse destaque para o capítulo 3, que na verdade, quando nós lemos os 3 capítulos, é um livro de profecia entre os profetas menores, o conteúdo é apenas abrangendo 3 capítulos. O capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Agora, o capítulo 3 é o capítulo realmente onde Abacuque, se ele estava na dúvida, agora ele vem para uma compreensão impressionante de Deus, que ele tem a posição agora correta para guardar toda a manifestação do juízo, da justiça de Deus. Sempre que a gente inicia aqui no capítulo 3, oração do profeta Abacuque sobre Sijonote. Esse Sijonote, até porque é uma oração em forma de poesia, cântico, então é um termo musical, esse Sijonote, que sugere um cântico poético de ritmo acelerado, e alguns até diriam apaixonado, denotando, indicando a intensidade da emoção do profeta. Quando eu estava definindo a nossa grade de atividades durante a semana, a razão que me levou a trazer para terça-feira o livro do profeta Abacuque foi exatamente porque eu havia definido segunda-feira para a palavra de Deus, a Bíblia, e aí então nós temos o Salmo 119. Terça seria então um dia voltado para a oração. E aí então o livro do profeta Abacuque, no versículo, o versículo 1 e 2, né, a oração do profeta Abacuque sobre Sijonote, ou seja, em forma de canto, poesia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Só que nós teríamos 3 pontos de considerações que em algum momento eu vou falar deles. Porque hoje à noite nós eu quero, envolver você nesse meu eu quero, lições importantes no livro de Abacuque. Lições importantes no livro do profeta Abacuque. Aí apareceu a Tiana agora. E eu nem entrei lá no meu, gente. Estou conversando aqui, prestando atenção em vocês aí, que eu esqueci de entrar no meu. Agora sim, agora eu estou indo para lá. Puxa vida. Onde é que eu vou aqui agora? Ah, sim, aqui. Pronto, estou chegando lá. Estou chegando, cheguei. Cheguei, tá bom, já vou até dar umas curtidas aqui. O pessoal. Deixa eu voltar lá. Então, eu quero preparar você para essas lições pelo seguinte fato. Digamos que você leu o livro do profeta Abacuque, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E você está acompanhando comigo toda terça-feira as nossas lições, os nossos destaques, as nossas observações no livro do profeta Abacuque. E
por várias vezes eu tenho entrado num versículo, numa observação, aqui, outra ali e tal. Agora vamos imaginar que você e eu, tendo em mente o que nós temos falado e visto, como se fechássemos a Bíblia, no livro do profeta Abacuque, olhando, pensando nos 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Então você tem uma ideia, uma imagem do capítulo 1, quando começa o livro do profeta Abacuque, a profecia que viu o profeta Abacuque. Então, o livro do profeta Abacuque trabalha para nós um ensino a respeito de algo muito importante que Abacuque fez perante Deus, que aparece no capítulo 1, que são, ou esse algo que ele fez, essa situação, que envolve Abacuque questionar Deus com sinceridade. Ele faz isso com fé. É real o questionamento dele perante Deus, tanto quanto esse fato da sinceridade. Ele é sincero. Ele está questionando Deus de uma forma sincera. E a sinceridade dele é parte da fé. E Deus está no controle da história em todos os tempos de crise. E por isso nós devemos confiar e nos alegrar na sua soberania, independente das circunstâncias. Mas o capítulo 1 é o capítulo de diálogo. O livro, na verdade, é o diálogo de Abacuque com Deus. Tanto é que eu trouxe a música Falando com Deus, porque traz isso no pensamento. Então, as lições que nós, olhando assim, de uma maneira panorâmica, de uma maneira geral, para o livro do profeta Abacuque, diante de tudo que nós temos falado, diante daquilo que nós temos trazido para a nossa compreensão, para o nosso ensinamento, a primeira lição: há uma oração honesta e legítima. Sabe, olhando como um todo o livro. A oração, eu não estou me referindo ao capítulo 3 aqui, especificamente o capítulo 3, não. Oração do profeta. Eu estou me referindo quando Abacuque se coloca a falar com Deus no capítulo 1. Porque esse ato de apresentar as dúvidas e incertezas, achar que a nação está praticando tudo quanto procede de imoralidade, idolatria, desobediência, e nada aparentemente acontece, esse fato de achar que Deus está indiferente ou em silêncio, Abacuque, ele conversa com Deus e Deus responde para ele. Então tem a resposta de Deus para ele. Mal se lê 4 versículos, no próximo já é Deus respondendo para ele. Então a queixa de Abacuque, a profecia que viu o profeta Abacuque, ele começa assim: até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda. Por essa causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. É ruim, é desesperador, não é nada agradável você viver uma situação, um momento, um tempo na sua vida onde o mal parece triunfar, o mal parece prevalecer. É algo ruim, é constrangedor, mas nós temos o recurso
de buscarmos, de falarmos, de apresentarmos o nosso lamento, a nossa queixa, a nossa dúvida perante Deus. Então, a oração honesta e legítima, e Abacuque começa com o livro expressando as suas frustrações, as suas confusões a Deus, diante daquilo que ele está vivendo com o seu povo. Isso mostra que Deus não rejeita nossas dúvidas sinceras e que podemos derramar nossos corações diante dele. Tem muitas coisas que você não compreende. Quando nós começamos a analisar a nossa vida, onde estamos, como estamos vivendo, as situações que nós nos deparamos, tem pessoas que chegam à consideração de achar que Deus é injusto, quando na verdade Deus é justo. Justo é o Senhor, o Deus íntegro, o Deus santo, não há pecado, nem tolera, suporta o pecado. Então, a primeira lição aqui dessa vista panorâmica, desse tratado geral assim do livro, é isso com o profeta Abacuque. Ele tem essa forma honesta e ele começa expressando suas frustrações, suas confusões. Agora, uma outra lição também importante que a gente tem no livro do profeta Abacuque é que Abacuque teve que entender que Deus usa métodos inesperados. Deus usa métodos inesperados, porque ele tem um diálogo de queixar perante Deus, tudo aquilo que estava acontecendo de pecaminosidade e dá a impressão que Deus está indiferente, alheio, e Deus mostra para ele que não. Dos versículos 5 a 11, Deus está dando uma resposta para o profeta Abacuque. E aí, essa resposta de Deus mostrando para Abacuque que o povo dele não vai ficar ileso, não vai ficar impune, e que o juízo de Deus viria sobre eles, e Deus iria usar os babilônios ou os caldeus. Quer dizer, o instrumento para a punição usado por Deus desesperou, levou Abacuque à confusão. Como Deus usaria uma nação mais ímpia e perversa do que o próprio povo dele para punir o pecado desse povo? Então Deus usa métodos inesperados. O profeta não entendia como Deus poderia usar uma nação mais ímpia, os babilônios, para corrigir o seu próprio povo. E qual que é a lição que nós podemos trazer para nós desse fato aqui mostrado no livro do profeta Abacuque? Deus usando métodos inesperados. Qual é a lição para nós aqui? A lição é que os planos de Deus e o tempo de Deus, os planos e o tempo de Deus estão muito além da nossa compreensão humana. Nós não temos... isso vai além da nossa compreensão, da nossa maneira de percepção, de entendimento. Muitas vezes nós paramos e pensamos, puxa vida, o Senhor é excelso, elevado, Ele tem planos, Ele tem métodos. Eu nada sei. Como isso nos humilha, né? Nos faz perceber que nós não temos controle de nada. Os planos e tempo de Deus, muito além. Nós muitas vezes achamos, como aconteceu esses dias, nós temos assim, o mês de junho, vento e frio, mas chuva ininterrupta o tempo todo, chovendo a noite todo, o dia inteiro. Fazia
tempo que eu não vi uma chuva ininterrupta. Tá certo, ela foi calma, serena, tranquila, mas contínua, ininterrupta. Mas a Bíblia fala que Deus tem a, a soberania, o poder absoluto sobre tudo, sobre todos. Estações podem mudar, fases podem mudar. E nós é que não temos absolutamente controle sobre nada e muitas vezes ficamos desesperados sem entender os planos e propósitos de Deus. Quando olhamos para o Ministério da Justiça, quando olhamos para os poderes governamentais, quando olhamos para o nosso país, Brasil, a imoralidade cresce. Se bem que o Brasil, na questão da imoralidade, não está no ranking. O Brasil ele é considerado o país mais violento do mundo. Tem as pesquisas que eles fazem, país mais limpo, país mais sujo. O Brasil está entre ele é o país mais violento de todos os países dessa pesquisa, que me parece que recentemente foi realizada. E nós muitas vezes temos a impressão que essas lideranças, esses homens que estão no poder, eles fazem, desfazem, nada vai acontecer. Mas não. Deus tem métodos inesperados. E ele usa esses métodos inesperados. O povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. A Babilônia prevaleceu por um tempo, mas depois, conforme Deus havia mencionado, o juízo dele também viria, como de fato veio sobre eles. Uma outra lição também, olhando assim para uma tomada geral do livro do profeta Abacuque, é esse fato que Deus fez Abacuque conhecer no capítulo 2, versículo 4, que aqui nós teríamos então a grande tese do livro de Abacuque. O justo viverá pela fé. Antes que esse justo venha morrer pela fé, ou antes que eu e você venhamos morrer pela fé, precisamos aprender com Deus como viver pela fé. Quando eu falo viver pela fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Entendeu? Não é baseado em quanto de valores você tem no banco, em quanto que é a sua conta bancária, nada disso. As posses que você tem, nada disso. É confiança total, plena, completa, íntegra no Senhor. Viver pela fé. É experimentar o impossível de Deus. É dizer assim, olha, a hora que Deus for do intento dele agir, isso será feito, isso acontecerá. Não é baseado em quem você é, quanto você tem. A vida não é assim. Tem pessoas que acham que a vida é baseada naquilo que ela possui e naquilo que ela é. Sabe? O status social. Quando a gente fala em status, em classe social, mas eu sou... Alguns até têm essa arrogância, essa soberba de achar que são alguma coisa. Já viu aquela... você sabe com quem você está falando? E as pessoas muitas vezes... Quantas vezes as pessoas são apresentadas e dizem assim, esse é o fulano, formado nisso, naquilo outro, título aqui, título ali. Paulo falou, isso para mim não representa nada. Isso não representa nada. Isso para mim é escória, é esterco. Entendeu? As credenciais. Nós achamos que as credenciais... não, peraí, mas eu estou tranquilo, eu estou seguro. Eu tenho um bom emprego. Se baseia a vida nisso, né? Eu tenho um bom emprego, um bom trabalho. E muitas vezes a pessoa tem posses e de repente acontece algo
e você está na mesma fila que os miseráveis estão para pegar uma garrafa d'água, que nem água para beber potável você tem naquele momento, porque aconteceu algo no seu país, na sua região, na sua cidade, enfim. Você lembra o que aconteceu lá no Sul? Foi 2024, não foi? 2025? 2025. O ano passado, não é isso? O ano passado que aconteceu no Sul. Colocou todos no mesmo patamar. Todos em estado de urgência e emergência. O estado foi assolado. Então Deus usa métodos inesperados. É interessante. O justo viverá pela fé. Não é você viver de acordo com, eu tenho um bom serviço, então eu estou vivendo. Não, é viver pela fé. Independente de recursos materiais, independente de tudo que é visível, palpável, tocável, é viver pela fé. Oração honesta, legítima do profeta, traz essa lição para nós. Deus usa métodos inesperados. O justo viverá pela fé. E tem mais duas lições que eu vou deixar para a semana que vem, porque na semana... Hoje não dá tempo, já são 20h22. Está travando a internet de vocês? A Alessandra não consegue entrar. Travou a internet. Eu acho que é a internet dela, não é? Vocês está bem a internet de vocês? Deixa eu voltar aqui. A da Alessandra travou. Irmã Inês está normal. Pode ser a internet dela. Eu mesmo aqui em casa, nós ficamos sem o sinal da internet fixa no domingo. Não tínhamos internet nem domingo nem segunda. Aí na segunda foi reparado, foi consertado. Aí houve o conserto. Irmã Inês está normal. Tiana e Fátima, eu creio também que deve estar normal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui falando. Tá. Para mim também está normal. Está normal. Então, entendo que está normal, então é problema da Alessandra. Mas ainda bem que ela pode depois assistir a gravação. Fica um mês no Face, depois tem também no canal no YouTube. E tem também um resumo que a gente coloca depois, que o sistema faz. Não sou eu que faço aquilo, é o sistema que faz. Esse resumo eu coloco também com o vídeo. Então, 3 lições, 2 ficam para a semana que vem. A oração honesta é legítima, você pode orar, colocar. Se ele está descontente com alguma coisa, não entende, não está compreendendo, pode falar com Deus. Vai entender que Deus usa métodos inesperados. O justo viverá pela fé. Essas 3 lições para hoje. A semana que vem tem outras 2 que eu vou destacar também, fechando o grupo de 5 lições importantes no livro do profeta Abacuque. Aí você tem toda uma compreensão geral do livro do profeta Abacuque. A última lição é fantástica, né? Nós vamos passando capítulo 1, 2 e 3 assim, panoramicamente olhando. Vamos então para a oração. 20 e 24, só sobrou 6 minutos para a oração. Dos 6, 5 horas e 1, 30 segundos faz a bênção araônica, né? Então tem 5,5. 5,5 para oração nesse momento. Vamos também para uma oração panorâmica nesse momento. Senhor Deus, graças por esta noite, pela oportunidade de estarmos com os nossos amados no tempo das apresentações do programa. Terça-feira do profeta Abacuque, ó Deus, dependemos da iluminação do Senhor, trazendo a compreensão da importância deste livro no cenário do nosso país, dos dias em que nós vivemos, da própria nação brasileira, tão entregue à idolatria, imoralidade, perversidade, violência. Clamamos em favor deste país nesta noite, Senhor. Oramos também, ó Deus, por amados que temos apresentado em oração perante o trono da graça do Senhor,
a missionária Mericelinha lá em Rondônia, sempre orando para que tenham fortalecimento do Senhor e continue avante na obra. Já serviram por 6 meses e mais 5 ou 6 no tempo depois para o regresso, para rever a igreja mãe e as igrejas cooperadoras. Oramos também, Deus, pela missionária Angélica, a sua missão, a sua vida, o desafio da saúde perante o Deus que é Jeová Ropeca, o Senhor que sara. Oramos pela cura da missionária Angélica, se assim o é, do propósito do Senhor, ou mantê-la debaixo da manifestação da graça do Senhor. Orando também pela irmã Inês, a cirurgia nós estamos esperando, a Bíblia nos ensina a esperar com paciência, vai chegar aquele momento. Damos graças ao Senhor pela maneira tão fortalecedora que a irmã Inês tem alcançado na sua saúde física e melhoras e se animando a cada dia no Senhor. Oramos pela sua família, seu lar, pela obra da manifestação do poder do Senhor. Orando também, ó Deus, pelo Luiz Antônio, buscando no Senhor a oportunidade para a instrução na tua palavra com ele e a sua família. Oramos neste momento, colocando no altar do Senhor. Orando pela dona Suveli, senhor Roberto, ó Deus, essa família. Oramos pela saúde da irmã Suveli, que ela tenha toda a provisão do Senhor e que possam estar lançando diante do Senhor toda a ansiedade na certeza que o Senhor tem cuidado a cada instante, a cada momento dos seus. Orando também, Deus, pela irmã Cláudia, o seu fortalecimento espiritual, emocional e físico. Foi bom revê-la e saber que ela está a cada dia debaixo da graça e misericórdia do Senhor. Os meus sobrinhos Júlio, Jaqueline e João Henrique, oramos pela salvação, Deus. Também colocando no altar do Senhor a minha irmã Ângela, a obra de salvação em Cristo Jesus. Tiana e Fátima, o fortalecimento espiritual, ó Deus. O Paulo Napolitano, que o coração dele venha conhecer a obra de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A dona Adriele, ó Deus, o fortalecimento espiritual. A Alessandra Alves, Deus, que ela tenha a condição de acompanhar a cada dia o tempo das apresentações de comunicações da palavra. Ó Deus, que as interferências sejam desfeitas e ela tenha uma boa recepção do sinal. Pai de todo poder e autoridade, a irmã Nancy, Deus, oramos também por ela, a irmã Marta Joy, crendo que o Senhor tem fortalecido essas mulheres e tem propósitos para as suas vidas. Por tudo dou graças, ó Deus, orando no nome de Jesus, também pela irmã Rosângela, sua família, sua saúde, suas decisões, seu curso. Também dando graças, ó Deus, pela viagem que o Felipe realizou e em segurança regressou. Oramos no nome de Jesus. Amém. 20 e 29. Eu falei que eu tinha aquele tempo lá e agora é o tempo da gente fazer a bênção araônica. Deixa eu ver aqui o que eu quero fazer. Eu quero apertar esse negócio aqui. Aí vai coração. Deixa eu ver se está. Está aparecendo ali. Ok. E chegamos a 20h30, hora de partir. Eu vou jantar. Eu sempre venho fazer o programa, eu não posso jantar. Dá uma fome, mas eu não posso jantar, porque senão eu não consigo raciocinar com barriga cheia. Não dá certo, tá? Vamos à bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti
levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Pode bater as curtidas aí, e nós estamos chegando ao encerramento de mais um tempo das apresentações de comunicações da palavra. Tá ok, gente? Tchau, tchau, gente. Vai subir as curtidas? As curtidas pararam. Eles desanimaram. Tá bom. Tchau, gente. Deus abençoe. Até amanhã, querendo Deus. Amanhã nós temos Arquivo Missionário Brasil, País Brasil. Tchau, gente. Até amanhã.